Queridos, quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Jonas, capítulo de número 1, verso 3 e 4. Eu vou ler o versículo 1 e 2 também, para pegar todo um contextozinho aí. Amém, querido? Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Amém? Oremos. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, essa é a Tua palavra, Senhor, 100% inspirada, que é alimento para a nossa alma e que nos dá a direção no nosso caminhar, Pai. Que não seja diferente nessa noite, Senhor. Fala individualmente com cada um aqui, para a Tua glória, em nome de Jesus. Podem sentar-se, amados, fiquem à vontade. Só não pode dormir. Calor desse não dá para dormir não, né? Irmão, vimos na última mensagem que Jonas ouviu a voz de Deus, e a voz nítida, ordenando ele ir a Nínive, né, para pregar em Nínive, não uma mensagem de amor, uma mensagem de condenação. Em 40 dias, tudo aqui vai ser destruído, vocês vão ser tudo mortos. E então ele se levantou, porém não para obedecer a Deus, mas sim para fugir da presença do Senhor, para ir para longe, fugir da vontade perfeita que Deus tinha para ele. O interessante é que quando lemos a oração de Jonas no capítulo 2, quando ele já está na barriga do peixe, ele orou, demorou, mas orou. E quando ele orou lá na barriga do peixe, ficamos impressionados com a quantidade de salmos que ele cita na barriga do peixe. Citou vários. A dúvida é se ele conhecia ou não o Salmo 139, versículos 7 e 8, que diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno ou no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Agora, se ele conhecia esse salmo e mesmo assim pensou que poderia fugir do Senhor, é prova de que uma pessoa pode conhecer a Bíblia e conhecer muito, e mesmo assim viver em desarmonia com a vontade de Deus. Isso porque conhecer não é sinônimo de praticar. Se botar Leandro Carnal aqui para dar uma palestra sobre a vida de Jesus ou falar sobre Bíblia, meu irmão, ele vai dar um show de Bíblia. Ele conhece, só que ele é ateu. Então conhece, mas não pratica. Se Jonas conhecia o Salmo 139, ele não praticou, porque ele fugiu. E a Bíblia diz claramente que não tem como fugir. Uma pessoa pode ter muitas informações sobre Deus e mesmo assim, queridos, não viver em conformidade com esse conhecimento, com essa verdade que ela adquiriu. Pode ser bom de Bíblia. Tem até um programa na rádio uma vez, era bom de Bíblia, mas ruim em obediência. A pessoa pode conhecer tudo sobre perdão, sabe tudo sobre perdão, mas tem um coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de mágoa. Ela sabe o quanto precisa do perdão de Deus, mas não quer perdoar o outro. Conhece, mas não pratica. Então, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, como diz a palavra. Irmãos, Tarsis ficava na direção inversa, oposta a Nínive. Se você pegar o mapa mundi, você vai ver que Tarsis era lá na Espanha, Nínive lá para o lado do Iraque, totalmente inverso, como norte, sul, leste, oeste.
Ele foi totalmente para o lado contrário. Tarsis ficava no sul da Espanha, Nínive, na Síria. Esse lugar, Tarsis, era o lugar mais distante da terra naqueles dias. Era uma viagem de 1 ano aproximadamente de navio. Imagina, 1 ano fugindo de Deus. Literalmente era o fim da linha, fim do mundo. Fim do mundo. Era como tentar se esconder de um chamado de Deus indo lá para a Antártida, ou lá para a Groenlândia, no meio do gelo. Portanto, Jonas tenta fugir da sua missão. Ele é um profeta fujão. Só que, ao planejar a fuga, Jonas começa a descer. Isso é bem claro no texto. Ele começa a descer, descer e descer. Primeiro, ele desceu para Jope, versículo 3. Depois desceu para dentro do navio, versículo 3 também. Ele desceu então para o convés do navio, lá para o fundo, devia ter uma caminha lá preparada para ele. Desceu. Depois ele desceu também para a barriga do peixe. Foi descendo. E depois desceu para o fundo do mar. Ou seja, um abismo chama outro abismo. A pessoa quando está na rota de fuga da vontade de Deus, meu irmão, o caminho é só para baixo. Vai só descendo em todas as áreas, de queda em queda, de deslize em deslize. Esse profeta fujão vai parar no fundo do poço, como vamos ver no capítulo 2. E o fundo do poço foi onde? Na barriga do grande peixe. Nós, como servos de Deus, descemos, queridos, na vida, quando somos rebeldes e desobedientes. Descemos em todos os sentidos. Descemos. Fugir de Deus ou daquilo que Ele nos chamou para fazer implica em queda, implica em descida. Veja bem, obedecendo ao Senhor já não é garantia de vida fácil, né? O apóstolo Paulo que o diga, estava sempre no centro da vontade de Deus, mas aonde ia tinha problema, perseguição, luta, calúnia, problema de enfermidade, tinha, mas por fazer a plena vontade de Deus. Imagine se ele estivesse fora da vontade de Deus. Imagine desobedecendo. Então, quando se dá as costas para Deus, como foi aqui no caso de Jonas, a única direção a seguir, infelizmente, é para baixo. E quando vamos para baixo, quando desobedecemos, é sinal que Deus está nos disciplinando. Por quê? Se ao desobedecermos, vivermos uma vida totalmente torta, afundada no pecado, e tudo estiver calmo, sereno e tranquilo, isso é sinal ruim, queridos. É sinal que talvez você não seja filho, mas bastardo. O interessante é que mais à frente veremos que o vento e a tempestade, nesse capítulo mesmo, versículo 4, o vento, a tempestade, obedeceram a Deus. Deus falou, eles obedeceram. Veremos que o grande peixe obedeceu quando Deus mandou que ele engolisse Jonas. Deus deparou-se com um grande peixe e engoliu Jonas. Depois do mesmo peixe, por ordem de Deus, vomitou Jonas na praia. Enfim, a natureza obedece a Deus, mas Jonas desobedece. Que coisa, né? Crente ruim. Agora, por que Jonas desobedeceu? Simplesmente porque ele era livre para obedecer ou não. Jonas era livre para obedecer ou não. Ele era livre para ir a Nínive ou não. Ele não era um fantoche nas mãos de Deus, programado para obedecer. Não, Deus não botou um chipzinho na cabeça de ninguém, né? Programado não. Você pode obedecer ou não, atender a voz de Deus ou não, congregar ou não, ler a Bíblia ou não. É claro que o Espírito Santo nos convence, toca no nosso coração, fala conosco, mas podemos obedecer ou não. Queridos, o ser humano é totalmente livre, guarde isso, para rejeitar ou para obedecer a Deus. Nós não estamos debaixo de coerção
de obrigação. Deus não é um ditador, como é o Kim Jong-un, lá na Coreia do Norte. Que lá tem as imagens do pai e do avô, numa praça pública. Quando as pessoas passam, elas são, se tiverem bicicleta, são obrigadas a parar e reverenciar aquela imagem. Deus não é assim. Mesmo que Deus conheça todas as coisas e tenha o controle absoluto, soberano de todo o universo, Ele não força o homem a obedecê-lo e muito menos a amá-lo. Se você sair por essas portas hoje, decidido a nunca mais ir à igreja, Ele vai te respeitar a tua decisão, não vai te forçar. Portanto, a melhor coisa que podemos fazer é estar no centro da vontade de Deus, porque só quem vai ganhar somos nós. Amém? Nós ganhamos ao obedecermos. Isso não quer dizer que não teremos problemas. Meu irmão, problema, esse dia eu falei com alguém, é igual boleto. Todo mês tem. Toda hora tem, irmão. É igual boleto, conde luz, e vem. Você não precisa nem pedir. Eles descobrem teu celular, teu número, mandam lá tudo. Então, a melhor coisa que podemos fazer é estar no centro da vontade de Deus. E para isso precisamos pedir constantemente. Orar. Senhor, mostra-me a tua vontade. O que o Senhor quer para a minha vida? Qual a tua vontade para mim? Aonde o Senhor quer que eu congregue? Aqui, ali ou acolá? Senhor, fala comigo. Eu não quero ser como Jonas, que fugiu para Tarsis, mas quero ser como Paulo, que, quando confrontado lá no caminho de Damasco, meu irmão, foi imediatamente: Senhor, o que o Senhor quer que faça? E ele, literalmente, foi dirigido por Senhor e foi fazer missões. Você já ouviu falar de Asbel Green Simonton? Um jovem de 26 anos, que procurou estar no centro da vontade de Deus e não desobedecer como Jonas. Ele foi um jovem que recebeu um chamado de Deus para vir para o Brasil. Ele morava nos Estados Unidos com seus pais e tudo ia muito bem lá. Muito bem. Seu pai era médico, deputado federal, não tinha necessidade de nada, já estava fazendo faculdade, cursando. Depois que Simonton concluiu o seminário, muitas igrejas convidaram para ele pastorear na América. Sonho de muitos pastores do Brasil: ir para a América, Estados Unidos. Ninguém quer ir para a África, né? Mas ele tinha, queridos, a plena convicção que o seu chamado era para o Brasil. Ele ouviu a voz de Deus. Eu não sei de detalhes como ele ouviu, mas ele tinha essa convicção de que Deus o havia chamado para o Brasil. Alguns amigos o questionaram dizendo: Simonton, você é louco? Você vai deixar sua família, sua igreja, o conforto do seu país para ir lá para o Brasil, cheio de doença, pobreza, miséria? Sabe qual foi a resposta desse jovem? Ele disse: a maior loucura na vida de um homem é estar fora do centro da vontade de Deus. E disse mais: não há lugar mais seguro, ainda que cercado de perigos, do que no centro da vontade de Deus. Sendo assim, queridos, esse jovem missionário, como eu já disse, de 26 anos, deixou sua pátria para dar início à Igreja Presbiteriana no Brasil, em 1859. Repito a frase dele: não há lugar mais seguro, ainda que cercado de perigos, do que no centro da vontade de Deus. Jonas ia para um lugar perigoso, mas se ele tivesse, ele estaria, no centro da vontade de Deus, como nós já lemos domingo e vimos o final da história. Já dei spoiler da história toda, da mensagem toda. Ele estava no centro da vontade de Deus. Teve espinhos? Teve, mas estava no centro da vontade de Deus, e Deus foi com ele. Segundo, queridos, Jonas não só fugiu de Deus, mas ele premeditou a sua fuga. Ele premeditou, planejou o seu pecado, tintim por tintim. Uns 1.000
mínimos detalhes. Esse foi um pecado premeditado. Jonas desceu até Jope, comprou a passagem, não deu balão. Antigamente tinha isso, né? Dar balão nos ônibus. Em vez de passar na roleta, descia por trás. Né? Mas Jonas aqui pagou a passagem, entrou no navio. Tudo foi maquinado, planejado, pensado, arquitetado. Irmãos, esse não foi um pecado acidental. Tem pecado que a pessoa ela não... Foi assim um relapso. De momento ela errou, falou que não devia falar, brigou com o vizinho, foi impensado, mas depois se arrepende, vai lá pedir perdão, não estava com a cabeça quente. Mas Jonas aqui não. Ele planejou. Foi um pecado deliberado. E eu te pergunto nessa noite, você já planejou pecar? Que pergunta, né? Misericórdia. Já premeditou contar uma mentira? Já premeditou ver vídeos imorais? Já premeditou denegrir a imagem do outro com a língua ferina? Língua de trapo, né, que a gente preguei até na Tijuca. Língua de trapo. Já premeditou colar na prova? Quem está estudando aí? Como que você premedita colar na prova? Ué, eu fazia isso, né? Não era crente? Sempre tinha lá um papelzinho lá, fazia cola lá. Eu lembro que uma vez eu fui para a secretaria, mas eu fui injustamente. A diretora falou que eu estava colando, mas eu tinha certeza que não estava. Aquela ali foi... Antigamente tinha isso, né, queridos? Quando você ia para a secretaria, olha, era o terror. Hoje em dia, infelizmente, vou chamar teu pai. Pode chamar. Vou te levar para a secretaria. Ah, que bom, lá tem ar-condicionado, tá? Tem cafezinho, biscoito. Tá nem aí, queridos. Mas na minha época era difícil, hein? Olha, ir para a secretaria, os antigos aí, os velhinhos, não, né? Quem tem ninguém velhinho aqui, não? Já premeditou cometer qualquer outro tipo de pecado? Não sei se você já premeditou. Eu já, infelizmente. Tudo calculado nos mínimos detalhes. E você não está sozinho. Jonas fez isso. Premeditou. Irmãos, o pecado premeditado é mais grave do que o pecado acidental. Sim, é mais grave. Mas, graças a Deus, que ambos podem ser perdoados se houver arrependimento verdadeiro e decisão de abandoná-lo. Pode ser perdoado. É claro que, dependendo da situação, como vamos ver aqui um pouquinho à frente, você pode morrer. Pecado premeditado, então, não é pecado imperdoável. Se fosse, Jonas estaria perdido. Tinha jeito para ele não. Acabou. No entanto, todo pecado tem consequências trágicas. É ou não é? Lembra de Davi? Pecou premeditadamente. Planejou. Ele premeditou o adultério com Batseba. Depois premeditou o assassinato de Urias. Se ele já leu a história dele, sabe que foi premeditado. Ele ainda mandou a carta na mão do que seria morto para entregar ao general. Bota ele na frente de batalha, porque quando a situação ficar fervendo aí, vocês saiam e deixam ele para ele morrer. Premeditado. E isso foi gravíssimo aos olhos do Senhor. E depois de confrontado pelo profeta Natã, Davi se arrependeu. Sim. Deus perdoou? Sim. Mas as consequências terríveis do pecado ficaram de maneira terrível. A espada não saiu da casa de Davi. Na sua família houve assassinatos, estupros, rebelião e etc. Um outro que premeditou o pecado com Jonas foi Judas. Iscariotes premeditou, maquinou, arquitetou. Queridos, ele planejou nos mínimos detalhes como iria vender Jesus. Os mínimos detalhes. Ele combinou com os sacerdotes o valor da traição e até o local em que Jesus seria entregue. Detalhes, detalhes. Tudo foi maquinado, planejado, nos mínimos detalhes. Judas foi diferente de Pedro, que não planejou negar a Jesus. Pedro não planejou, queridos. Não foi premeditado. Pedro, na verdade, ele vacilou, ele estava onde não deveria estar.
começou a seguir Jesus de longe, se juntou com os ímpios na fogueira, e, pressionado por uma questão de momento, ele foi negando Jesus. Não conheço. Pressão do momento, não foi maquinado, não foi planejado, não foi arquitetado. De Judas, não. Foi tudo arquitetado, detalhado. Mas, independente de Judas ou Pedro, Pedro se arrependeu. Judas poderia ter se arrependido, mas preferiu o quê? Se matar. Preferiu tirar a própria vida do que botar a boca no pó, chorar, se arrepender aos pés do Senhor. Tinha que ter um traidor? Tinha. Mas esse traidor não precisava ter se matado. Pelo menos não consta o assassinato de Judas no Antigo Testamento. A profecia dizia que tinha um teria que trair, mas ele não precisava ser um suicida. Então, queridos, que tenhamos cuidado, né? E o que falar de Ananias e Safira, que fizeram um pacto de mentira? Casal aloprado. Pecado premeditado, queridos. Literalmente. Estamos dentro do assunto. Estamos falando da premeditação do pecado de Jonas. Ele programou toda a cena. E esse casal aqui também, mesma situação. Depois leia direitinho, Atos 5. Eles venderam uma propriedade. Em casa, combinaram em mentir acerca do valor que iriam dar na igreja. Combinaram tintim por tintim a mentira que seria contada. Qual foi o combinado desse casal? Eles dariam uma parte do valor na igreja, guardariam a outra parte, mas diriam que tinham dado tudo. Queridos, e ninguém precisava dar tudo e nem nada. Cada um era livre. Assim como aqui, hoje, na nossa igreja, cada um é livre para contribuir. Só que eles, queriam status, fama, porque Barnabé tinha dado doado toda uma fazenda que tinha vendido, mudou até de nome, Filho da Consolação. Eles devem ter pensado, poxa, legal, hein? Esse negócio de dar, você dá o terreno e você ganha status. Não sabemos quem mentiu, ou de quem partiu a mentira, o combinado, o pensamento. Mas independente do agente humano, queridos, o texto da Bíblia fala que foi inspirado por Satanás, o pai da mentira. E o diabo, Satanás, quando não consegue derrotar a igreja com ataques de fora, ele vai procurar minar a igreja por dentro. Por quê? Ananias e Safira eram membros de igreja. Estavam dentro da congregação. O pastor deles era Pedro. Não era pastor Sandro, não, Pedrão. O homem que a própria sombra dele curava os enfermos. Olha aí, né, Pedrão? Pedro. E Pedro entendeu pelo Espírito Santo que aquela oferta tinha alguma coisa de estranha no ar. Confrontou eles. Atos 5:3. Ananias, como você mentiu ou permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Viu o detalhe? Satanás não forçou Ananias a mentir. O texto diz que Ananias permitiu que Satanás enchesse o seu coração. Queridos, a vida cristã é feita de escolhas. A vida cristã é feita de escolhas. Podemos escolher e decidir sermos cheios do Espírito Santo ou cheios de demônios. Podemos. Infelizmente ou felizmente. Podemos escolher sermos cheios de Deus ou cheios de Satanás, como esse casal aqui. Cheios de verdade ou cheios de mentira. Portanto, queridos, é difícil até imaginar como um casal desse, no momento de Pentecostes, de avivamento, tendo o pastor que teve, premeditar um pecado desse, sem necessidade. Eles podiam chegar lá, pastor Pedro, olha, eu vendi o meu terreno, eu trouxe a metade para a igreja, ou eu trouxe 10%, ou eu trouxe 5%. É difícil entender como Pedro foi pastor desses crentes ruins, mas é o que a Bíblia diz.
Amado, se Pedro não tivesse mostrado aí discernimento, naquele momento, Ananias e Safira teriam se tornado pessoas influentes dentro da igreja e Satanás continuaria trabalhando por meio deles para cumprir os seus propósitos malignos. E o diabo não brinca de ser diabo, não tira férias, não descansa, não dorme, mas anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Então eles mentiram para a igreja, mentiram para Deus, mentiram contra o Espírito Santo, tentaram o Espírito Santo, fingiram que estavam dando o valor integral quando não estavam dando, e eles morreram fulminados, morreram dentro da igreja. Primeiro foi Pedro, 3 horas depois foi primeiro foi Ananias, 3 horas depois foi Safira, morreram. Não foi Pedro que matou não, queridos. Os crentes românticos de hoje em dia, Deus é amor, mas quem matou esse casal foi Deus. Deus. Veja bem, queridos, dar ofertas a Deus é algo sagrado. Imacular uma oferta para o Senhor, escondendo essa oferta num pacote de mentira, é uma espécie de blasfêmia contra a santidade de Deus. O texto diz que Ananias ficou com uma parte para si e levou outra parte para a igreja. O texto diz que Safira concordou com a mentira, mas ficou em casa. Para pensar, eles ficaram com uma parte e ofertaram a outra. Ou seja, se uma parte ficou e a outra foi levada para a igreja, porque eles deram 50%. Não, se você pegar um terreno de 100 mil reais hoje, eles deram 50 mil reais. Oferta grande, mas não foi aceita. Eles deram mais do que dízimo. Eles ofertaram em um dia o que muitos crentes não ofertam durante um ano, mas mesmo assim a oferta foi rejeitada. A oferta deles não foi aceita e, consequentemente, os dois morreram fulminados dentro da igreja. Portanto, em vez de premeditarmos o pecado, vamos premeditar a obediência. Em vez de premeditar entristecer ao Espírito Santo, vamos premeditar obedecer à voz do Senhor. No dia de culto, eu vou me programar, planejar, e eu vou orar bastante para que ninguém, nada e ninguém me impeça de estar no culto. Você está premeditando obedecer. Ao me deitar à noite, eu vou premeditar no dia seguinte o horário que eu vou acordar, por quem vou orar, os textos da Bíblia que eu vou ler, premeditar o bem. E mais, vou premeditar minhas contribuições. Antes de receber o meu salário, eu já vou colocar no meu coração, não é o que a Bíblia diz? Deus ama quem dá com alegria. Eu vou premeditar aquilo que eu vou contribuir. E não botar desculpas. Não, se sobrar, Deus não precisa de resto. Honra ao Senhor. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Primeira parte, queridos. Seja fiel. Deus não fica devendo nada a ninguém. Terceiro, vamos ver. Já estou concluindo. É rápida a mensagem hoje. Jonas foi temporariamente bem sucedido em seu pecado premeditado. Temporariamente bem sucedido em seu pecado premeditado. Irmãos, tudo estava dando certo para Jonas. Ele tinha dinheiro para pagar a passagem. Não pegou com agiota, não pegou emprestado com ninguém, não comprou a passagem com cartão de crédito, naquela época não existia. Pagou a passagem. Tinha um navio esperando por ele em Jope. Olha só, tudo deu certo. Tinha uma cama confortável para dormir. Dormiu tanto que estava roncando. A tempestade, quase todo mundo morrendo e ele lá roncando. O tempo estava bom. Imagine, por exemplo, hoje, o dia que amanheceu estava lindo. O sol tinindo, tudo tranquilo, sem nuvens. Enfim, parecia uma fuga perfeita. Eu vou chegar em Tarsis e Deus vai esquecer daquilo que me mandou fazer. Mas de repente, uma tempestade assola o navio. De repente, descobrem que ele é o causador da tempestade.
De repente, Jonas é jogado no mar. De repente, ele é engolido por um grande peixe. Uau! Antes, tudo estava calmo, sereno e tranquilo, mas de repente, a vida de Jonas virou ao avesso. Irmãos, nem sempre as coisas vão dar errado em nossa vida quando desobedecemos a Deus. Nem sempre. Nem sempre é da noite para o dia. Pequei hoje, vou morrer daqui a pouco, ou amanhã. Ou vou ter problemas sérios daqui a pouco. Não. Na verdade, pode acontecer conosco o que aconteceu com Jonas. Mesmo no pecado, vivermos tranquilos. Porém, uma hora a conta chega. Uma hora, aquilo que semeamos, colheremos. Se por um lado podemos passar por tempestades horríveis, estando dentro da vontade de Deus, por outro lado, podemos ter uma aparente tranquilidade na desobediência. Acontece, mas é só aparente. Irmãos, nada dá certo quando o nosso coração está errado. Nada dá certo quando o nosso coração está errado. Às vezes a pessoa está prosperando financeiramente, mas de forma ilícita, dando volta em todo mundo. Está prosperando. Está tudo indo bem. Sem nuvens, sem tempestade. Tudo indo bem. Às vezes a pessoa está vivendo no adultério sem problema nenhum à vista. Está afundado, mas está tudo tranquilo. Muitos se envolvem com prostitutas e tudo aparentemente vai bem. Ninguém viu, ninguém sabe. Alguns são avarentos. Não abre a mão nem para dar tchau, para cumprimentar o irmão. Não contribuem com nada. E assim mesmo tudo vai bem. Está com emprego, está com a geladeira cheia, tudo está tranquilo. Tudo calmo, sereno e tranquilo. E o que dizer daqueles que colam nas provas e passam de ano? Passou, mas tudo sem estudar. Está tudo indo bem. Ninguém viu, ninguém sabe. E o que falar daqueles que se envolvem com jogos, né? Jogos de azar, bebida, drogas. Às vezes tudo continua tranquilo, queridos. Assim como aquele dia em que Jonas entrou no navio. Mas de repente, algo acontece. Uma hora a conta chega. De repente a tempestade vem. De repente a colheita, por nossa desobediência, chega. E chega cobrando juros e correções monetárias. Vamos lembrar de Davi mais uma vez? Ele adulterou com Batseba e assassinou seu esposo Urias. Tudo ia às mil maravilhas. Até que, um ano depois do acontecido, do seu pecado, o profeta Natã, usado por Deus, aponta o dedo para ele e o confronta com seu pecado. O mesmo aconteceu com Jonas. Ele estava bem tranquilo no porão do navio, tirando uma soneca gostosa, e a tempestade fora. Porém, o verso 4 diz que o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. E eu te pergunto, quem enviou o forte vento e a tempestade? Deus. Deus envia, queridos. Deus envia. O Senhor Deus. E eu quero concluir dizendo que o personagem central desse livro não é Jonas. E também não é o grande peixe. O personagem central do livro de Jonas é Deus. Sabe por quê? Jonas é mencionado 18 vezes nesse livro. O peixe é mencionado apenas 4 vezes. Mas Deus é mencionado 36 vezes em apenas 4 capítulos. O Senhor é o centro desse livro. Se não, vejamos, foi Deus quem ordenou Jonas a pregar em Nínive 2 vezes, lembra? Primeira e a segunda. Capítulo 2 já começa dizendo:
veio outra vez a voz do Senhor Jonas, dizendo: vá a Nínive. Aí ele obedeceu. Depois, né, do que passou, né? E se ele fala: não vou? Não, irmão. Não ia, mas ia apertar para ele um pouquinho mais. De repente não ia ser engolido por um grande peixe, mas sei. Foi Deus quem enviou um forte vento e um terrível temporal atrás de Jonas no mar Mediterrâneo. Deus. Foi Deus quem controlou o movimento dos dados nas mãos dos marinheiros, como nós vamos ver à frente ainda. Foi Deus quem enviou o peixe para engolir Jonas, e depois enviou ou ordenou ao peixe para vomitar Jonas. Foi Deus quem operou o arrependimento no coração dos ninivitas. Não foi a pregação de Jonas. Foi Deus usando o homem. Por quê? Cá para nós. Sai você aí na rua, ou eu. Em 40 dias, Maricá será destruída. Qual vai ser o resultado? Talvez você vai ser preso, né? No mínimo. Foi Deus também quem perdoou os ninivitas. Foi Deus quem fez uma planta nascer para dar sombra ao profeta rabugento. E foi o mesmo Deus que fez com que a planta secasse e morresse. Ele é o Senhor, não apenas de Israel, queridos, mas também da natureza, da história e de todas as nações. A vontade de Deus é soberana e sempre se cumpre no final. Agindo Deus, quem impedirá? Isso nos ensina que, às vezes pensamos que o que está acontecendo conosco é por causa de fulano, cicrano ou beltrano, mas pode ser Deus agindo em nossa vida. Talvez a tempestade que você esteja passando seja a mão de Deus corrigindo, te ensinando. E eu falo para ir com 3 dedos apontados para aqui. Às vezes pensamos que a nossa vida está sendo dirigida pelo acaso, ou que tudo acontece por coincidência. Não, queridos, não. Tenha em mente que Deus é soberano e tem a nossa vida nas palmas das suas mãos. Ele continua no trono, amém? E faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Continue amando o Senhor, esperando calmaria e tempestade. Tempestade não quer dizer que você esteja de pecado. E calmaria não quer dizer que você esteja 100% com Deus. Só Deus para nos mostrar, né, esse contexto todo na nossa vida. Vamos orar. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, Te louvamos, Senhor, por esse texto tão rico e por tudo aquilo que aprendemos um pouquinho da Tua Palavra hoje, Senhor. Toda aplicação, eu sei que as aplicações muitas vezes são bem vagas, não tão profundas, não tão abrangentes, mas eu creio que Teu Espírito Santo falou de maneira completa no coração de cada um, Senhor, porque a Tua voz é poderosa, a Tua voz é perfeita, a Tua voz é nítida, Senhor, e sem confusão. Toma a vida de cada um dos meus irmãos em Tuas mãos. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro, Pai, e ajuda-nos a identificar, reconhecer quando a tempestade vier, Senhor, se é por correção, se é por o que tinha que acontecer realmente. O Senhor está nos ensinando, porque o Teu filho, o apóstolo Paulo, ele enfrentou tantas tempestades, mas a maioria, ou todas as tempestades que eu lembre que ele enfrentou, ele estava no centro da Tua vontade, Senhor. Mesmo assim, encarou tempestades. Então, Senhor, obedecer a Ti 100% não significa que viveremos uma vida calma, serena e tranquila, mas ao mesmo tempo, Senhor, não queremos viver na desobediência, não queremos passar por tempestades longe de Ti, fora da Tua vontade. Queremos, se é que venhamos passar por tempestades, que seja por fazer a Sua plena e maravilhosa vontade, em nome de Jesus.